Alô? Alô, testando, alô? 1, 2, 3, bom. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Olá, ouvintes. Estamos no ar para esta que será provavelmente a última edição do nosso programa. Estamos conseguindo nos manter online devido a um provedor via rádio aí no Brasil e uma VPN que eu ainda consigo usar, hosteada no Canadá. Hoje, dia 30 de junho de 2020, o governo brasileiro decretou a estatização final da internet. Todo o conteúdo passou a ser controlado pelo governo. Deixo esse programa gravado para que sirva de alerta às próximas gerações sobre como nós nos calamos quando devíamos ter feito algo. Deixo também como um registro histórico para que todos possam saber como isto começou. A internet no começo era livre, ainda que poucos tivessem acesso a ela. Sua popularização fez com que muitas pessoas começassem a usar a internet como ferramenta de pesquisa e de lazer. Muitas pessoas colocavam suas opiniões ou narravam seus dias em páginas próprias, chamadas de blogs. Com o advento de sites que permitiam o upload de vídeos, surgiu o videoblog, ou vlog, em que qualquer pessoa, com acesso à internet e com uma câmera, poderia colocar seu rosto, sua opinião, ou apenas mostrar seu talento na internet a quem quisesse e pudesse ver. No Brasil, é difícil saber quem exatamente foi o primeiro vlog. Mas com certeza, o primeiro que se destacou foi PC Siqueira. Iniciou falando apenas sobre o seu dia, praticamente um diário online. E passou depois a dar suas opiniões sobre religião, política, etc. Logo depois veio Felipe Neto, um ator que usava um personagem resmungão para fazer críticas às modas adolescentes. Ganha destaque também Cauê Moura, que aparece inicialmente como mais um vlog opinativo, mas que depois rumou para um formato de notícias comentadas. Na sequência, vieram muitos vlogs de conteúdo nerd ou geek, seguido pelos canais voltados a videogames, mas o maior sucesso sempre foram canais de humor, como Galo Frito, Parafernália e Porta dos Fundos, que faziam críticas sociais de forma suave e indireta. A internet havia sofrido algumas tentativas de censura. Talvez a primeira tenha sido em 2007, quando o YouTube ficou 2 dias fora do ar por determinação judicial, graças a Daniela Sicarelli, uma então famosa modelo que ficou irritada com o vídeo em que aparecia fazendo sexo no mar com seu namorado. Porém, o pior estava por vir. Ricardo Gama, um vlogueiro carioca com aspirações políticas e um certo talento ao oportunismo, tinha uma amizade com um radialista que virou deputada federal chamada Cidinha Campos. Quando Gama criticou uma de suas atitudes no plenário, Cidinha passou a ofender em público seu antigo aliado. Gama, então, em contrapartida, chamou Cidinha Campos de vagabunda, no sentido de que não trabalhava em um de seus vídeos. Em maio de 2012, ela processou criminalmente Ricardo Gama por injúria. Cidinha Campos não pôde ser processada pelas ofensas que fez, porque tinha imunidade parlamentar. Gama perdeu o processo em 2013, sendo condenado à prisão, que foi substituída por trabalhos comunitários devido a problemas de saúde. E o caso de Ricardo Gama, de maneira silenciosa, abriu a primeira jurisprudência. E foi o início do fim. Daniel Fraga, um vlogueiro que falava sobre política e não atingia o interesse das grandes massas da internet, ficando restrito a um público paralelo, fez um vídeo denúncia no final de 2012 contra o candidato a prefeito Alexandre Blanco, que havia entrado com um pedido na justiça para proibir uma página com conteúdo que, segundo ele, era maledicente. Fraga incluiu em suas críticas o juiz que acatou o pedido do candidato, Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, dizendo que este era ignorante no que dizia respeito à internet e que tinha pouco cérebro, chamando-o inclusive de parasita do Estado. Em 2013, Fraga recebe uma intimação para retirar o vídeo do ar, o que não cumpre. Ao contrário, narrou tudo o que estava acontecendo no canal dele em vídeos subsequentes.
Um segundo juiz, Marcos Alexandre Bronzato Pagan, decretou o caso segredo de justiça em agosto de 2013, impedindo que Daniel ou qualquer outro falasse abertamente sobre o andamento do processo, sob pena de prisão. Ele chegou a ser considerado uma ameaça à segurança nacional. Daniel Fraga começou seu canal fazendo denúncias e dando opiniões políticas. Porém, com o tempo, seu canal foi se transformando em propaganda de uma corrente libertária chamada de anarcocapitalismo, uma ideologia considerada utópica até pelos mais liberais da época. Em pouco tempo, dando mostras de um fanatismo doentio, Daniel se afastou de tudo e de todos, e graças a isso, poucos vlogueiros deram atenção a este processo que estava sofrendo. Os poucos que viram não se sentiram compelidos a fazer nada, porque Daniel já havia se mostrado uma pessoa difícil de dialogar e não se importaram com o que poderia acontecer com ele. Outros disseram que ele merecia. A prisão de Daniel, pelo que foi vinculado nos poucos veículos midiáticos que citaram o caso, a princípio foi por desobediência do segredo de justiça, já que ele lançou um vídeo narrando como havia sido a primeira audiência em outubro de 2013. Porém, alguns disseram que a prisão foi feita para que Daniel servisse de exemplo. 2014 foi chamado o ano das trevas da internet do Brasil. O canal Porta dos Fundos, famoso por fazer piadas e críticas a todos, recebe um pedido de censura do deputado Marco Feliciano. O nome do deputado não foi citado em nenhum momento, porém, por um único frame de 50 milésimos de segundo, seu rosto apareceu de relance em uma das piadas. O vídeo foi retirado do ar e seus autores processados. O caso gerou comoção. Muitos foram protestar nas ruas e houve relatos de violência. Em solidariedade, Cauê Moura foi o primeiro a gravar um vídeo sobre o caso, chamando o deputado de cretino e filho de chocadeira. O mesmo Bronzato Pagan, que havia decretado o segredo de justiça no caso Fraga, foi responsável por processar Cauê Moura, que perdeu o processo. Teve seu vídeo removido, que já contava com mais de 3 milhões de visualizações, e teve que arcar com uma pesada multa. A partir daí, todos os políticos, incomodados com a internet, começaram a confabular, uma forma de limitar ainda mais o seu uso. A regulamentação de crimes de internet, realizada em 2012, motivada pelo vazamento das fotos da ex-atriz Carolina Dickman nua, estabeleceu penas claras para criminosos que utilizassem a internet. Contudo, uma emenda a esta lei, criada pelo deputado federal Cláudio Cajado, foi votada na madrugada de 14 de agosto de 2014, incluindo como crime passível de multa e prisão falar mal ou ofender qualquer deputado, vereador, prefeito, governador, enfim, qualquer político. Como era de se esperar, falar mal ou ofender não ficou muito claro. E toda e qualquer crítica a políticos ou ao sistema político feitas na internet passou a ser punida com severidade. Poucos lembram da prisão de Lúcio Big, um vlogueiro que estava engajado na luta contra a corrupção e já possuía inúmeros vídeos falando verdades indesejáveis de diversos políticos. Desapareceu na cadeia em condições não esclarecidas. Em seguida, mais um caso. Otário Anonymous denunciava propaganda enganosa de grandes empresas, mas em setembro de 2014 havia feito um vídeo comentando sobre políticos corruptos. Foi detido para prestar depoimento e teve sua identidade revelada, coisa que iremos poupar aqui em respeito à sua memória. No dia de seu julgamento, não compareceu. Ao contrário, desapareceu sem deixar vestígios. Um saco de pão com rosto, marca registrada que Otário usava para esconder sua identidade, foi usada como símbolo nas manifestações que se seguiram, mas que foram reprimidas, especialmente no Rio de Janeiro. Começaram então as perseguições. Em dezembro de 2014, PC Siqueira, indignado com a situação, lança um vídeo desabafo recheado de palavrões e é preso no dia seguinte, o que assusta muita gente. Cauê Moura se vê forçado a sair do país e passa a gravar seus vídeos dos Estados Unidos.
Nesta época, ganharam destaque muitos vlogueiros brasileiros que moravam no exterior, como o Easy Nobre e seu pai, Luiz Nobre, e Yuri Greco, do canal Eu Ateu, e este que vos fala. Nosso canal, que antes se limitava a criticar religiões e suas incongruências, passou a criticar duramente o governo. Yuri foi o que gravou os vídeos mais ácidos e foi ameaçado por pessoas anônimas. Seu irmão, no Brasil, chegou a ser sequestrado, encontrado logo depois. Na época, disseram que foi um assalto, mas não levaram nada. Em meados de 2015, o vlogueiro Pirula, então razoavelmente conhecido por fazer vídeos de cunho científico, começou a se pronunciar contra o que estava acontecendo e teve sua casa invadida, onde seus equipamentos foram roubados e o ameaçaram de morte se continuasse com as denúncias. Ele parou de fazer vídeos depois disto. A TV aberta em nenhum momento se pronunciou contra o que estava acontecendo, porque enxergava na internet sempre sua grande concorrente. Mas não foi fácil manipular a opinião pública, com todos tendo acesso ao que estava acontecendo via YouTube. Por isto, a emenda que dizia que todo material para YouTube deveria passar por aprovação prévia de um comitê foi recebida com bons olhos pelas emissoras de TV. Preocupadas com direitos autorais da replicação de seus materiais, como novelas e seriados, foram os primeiros a aplaudir de pé a nova lei. A emenda foi aprovada na noite da virada para 2016, e este comitê era formado por funcionários públicos ligados a órgãos do poder em Brasília. A partir daí, os vlogueiros passaram a utilizar outras plataformas que não fosse YouTube. Até então, o foco principal dos censores. Isso impedia as monetizações, que eram o ganha-pão de alguns vlogs profissionais. Porém, foi a única maneira encontrada, porque os censores aprovavam menos de 10% dos vídeos enviados ao YouTube, mas davam pouca atenção a outras plataformas. Muitos continuaram sobrevivendo do patrocínio que tinham com algumas marcas. Em 2016, Felipe Neto se candidatou a vereador pelo Rio de Janeiro, tentando ser uma voz de lucidez para tentar controlar a situação caótica na cidade. Foi eleito, mas nunca tomou posse, impedido por denúncias conspiracionistas de fraude eleitoral. Porém, manteve seu trabalho no YouTube, falando futilidades e utilizando de criatividade para colocar suas críticas de forma que os censores não percebessem. Em 2017, o governo brasileiro resolve não mais permitir monetizações nos vídeos do YouTube e começa a censurar as outras plataformas que existiam. Pedidos de extradição foram mandados ao Canadá, referentes a nós, a Yuri e a família Nobre, nos considerando criminosos. Até o conservador Olavo de Carvalho recebeu um pedido de extradição dos Estados Unidos pelos palavrões que dizia contra alguns políticos. O que nos salvou foi o fato de termos cidadania canadense a esta altura, e Olavo por ser idoso demais, mas recebemos ameaças também. Companheiros de nossa equipe no Brasil tiveram de se expressar na surdina e redescobriram modos de comunicação antigos, fora dos sistemas operacionais padrão e acessando dados pela Deep Web, ajudados pelo grupo Anonymous. Entre eles estava Pirula, que sumiu, mas poucos sabem que ele foi um dos nossos contatos para sabermos o que estava realmente acontecendo por aí. Até hoje, nem nós e nem a justiça brasileira sabe onde é o seu esconderijo. A censura foi piorando desde então, até chegar no estado em que estamos agora. Hoje, apenas podemos transmitir para vocês através desta conexão, mas o Canadá, ontem, dia 29 de junho de 2020, determinou que, por medida de retaliação, nenhum cidadão canadense pode transmitir informações via internet para o Brasil. Portanto, repliquem esta mensagem, uma vez que será a última de nosso programa. As pessoas precisam saber que quem matou o nosso direito à livre expressão fomos nós.